Começaram as gravações de Missão Impossível 7, essa franquia maravilhosa, a melhor franquia de ação de todos os tempos. E assim, primeiro dia no set, a primeira foto que eles escolhem postar é justamente do Tom Cruise lá em pé, em frente a uma rampa, esperando o momento dele pular de uma moto num penhasco e só largar a moto assim embora. Já tem vídeo disso, então basicamente é essa cena que vocês estão vendo. E assim, Tom Cruise é doido, né? A gente sabe que o Tom Cruise é doido e pelo que a gente já viu dos últimos filmes de Missão Impossível, a gente sabe que ele vai fazer o possível pra deixar a gente, sei lá, temendo pela vida dele. Sinceramente, é isso que acontece todo o filme. E eu decidi então, pensei, caramba, essa já é a primeira cena que a gente já sabe que vai acontecer em Missão Impossível 7. E Missão Impossível 7 e o 8, eles estão sendo gravados juntos aí. O Christopher McQuarrie, que é o diretor, que foi o diretor do 5 e do 6, tá de volta pra fazer o 7 e o 8. E eles vão ser gravados basicamente, tipo, juntos, assim, né? Vai gravar o 7 primeiro e logo depois o 8. Então, assim, promete bastante. E eu pensei, vendo essa cena e vendo que o Tom Cruise basicamente tá tentando fazer e tem tentado fazer há muito tempo, que existe uma clara evolução das cenas de ação. Se você pega lá o primeiro Missão Impossível e for vendo ao passo que vai chegando até o 6, você vai vendo que de fato existe uma evolução e o Tom Cruise ele foi querendo fazer tudo ele, não só tudo ele, mas tudo real mesmo, assim, pra contar com o mínimo possível de CGI. Então eu decidi basicamente mostrar pra vocês como foi essa evolução, como foi feita algumas das principais cenas dos set pieces lá dos primeiros filmes e como ele foi evoluindo pra chegar até aqui no último filme, O Efeito Fallout, que saiu em 2018. Primeiro filme, Missão Impossível, lá de 96. Esse primeiro filme ainda não tem tanto de ação, porque ele é basicamente o que era a série original, né? Mais espionagem, intrigas, etc. Então, de fato, não tem tanta ação assim. Mas mesmo que teve de ação, claro que foi tudo o Tom Cruise que fez e ele sempre tem tentado fazer tudo desde aquele momento. A primeira cena que a gente tem a falar é a da explosão do aquário. Quando o Ethan Hunt tá falando lá com o Kittredge, basicamente dizendo que não é ele que é o agente duplo, etc. E tem aquela cena que ele vai fugir, né, meio à explosão do tanque. O que aconteceu naquele momento é que, de fato, o tanque explodiu. Tem um tanque enorme de água, enorme mesmo, que explodiu e o Tom Cruise tinha que correr logo depois dessa cena. E é engraçado ver os bastidores dessa cena, porque todo mundo tá falando, tipo assim, como se fosse, nossa, impensável que o Tom Cruise faria isso, correr em frente de uma explosão de um tanque de água, e eles tudo falando, ele fez isso de verdade, é isso mesmo. Se a gente for pegar o que acontece hoje em dia, tipo, aquilo não foi nada. Ele tava lá na cena, ele tava meio que escondido de lado, assim, no restaurante, e o cara que tava tomando conta da explosão, ele disse, eu vou contar até 3. Você tem que correr no 3. Você não pode correr no 2,5, você não pode correr no 2. E aí o Tom Cruise conta que ele não sabia se era pra ir no 3 ou era pra esperar o vai. Tipo assim, 1, 2, 3, vai. É no vai ou é no 3? Aí o Tom Cruise tava tipo assim, rapaz, eu não entendi direito não, mas bora lá, né? Não sei. Aí ele foi lá, tá escondidinho, aí o cara vai 1, 2, 3. Aí ele sai correndo porque a água tá vindo e tipo, se ele tipo não consegue correr o suficiente, a água pega e derruba ele. E é isso, deu certo. Essa foi a primeira cena grande, assim, de set piece que rolou no primeiro Missão Impossível. Tranquilo, fichinha. Eu conseguiria fazer isso? Claro que não, mas a gente tá falando aqui do Tom Cruise. Qual é a próxima cena que a gente tem no Missão Impossível? É claro, aquela cena famosíssima que é o clássico da franquia, dele lá na CIA, descendo lá naquele quarto branco, né, pra pregar as informações de computador. Então, assim, não é que isso seja perigoso, não é necessariamente um instante que hoje em dia ele faz, mas é altamente difícil. Era algo que, tipo assim, você tem que ter manobras acrobáticas, você tinha que a queda que ele tem naquele momento que o Jean Reno solta a corda dele, ele cai, ele faz a cena clássica dele, é algo que ele tinha que fazer também, tipo, eles tinham que controlar o peso, né, exato do momento, porque se fosse pouco demais ele ia ficar muito alto, se fosse demais ele ia se tacar no chão. Então eles tinham que calcular o momento exato, e não só isso, ele tinha que se equilibrar, tipo, basicamente equilibrar todos os músculos dele. Então não é algo necessariamente difícil, mas precisa de muita habilidade. E o Tom Cruise já tava mostrando aqui, cara, eu faço o que tiver que fazer, e essa cena é uma das mais clássicas, sei lá, top 3 cenas da franquia, com certeza.
Vamos direto pra Missão Impossível 2 em 2000, que esse filme que o pessoal diz que é o pior da franquia e tal, e etc. E de fato é o pior. Mas ainda assim é aquele patinho feio, sabe? É aquela pessoa da família que não tem nada a ver com os irmãos, mas você olha assim, ó, gente boa, ele é meio estranho assim, mas ele é gente boa, ele tem boas intenções. O filme já abre com o Tom Cruise mostrando que ele é o cara. Que é com a cena dele escalando lá a montanha, no canyon lá. E, tipo, obviamente, era ele que tava escalando naquele momento. Ele tinha um instrutor lá pra mostrar pra ele as posições e tal. Mas ele já tinha treinado, já tava praticando. Ele, inclusive, os bastidores, tipo, mostrando ele tá bem, tipo, isso aí, eu faço sempre, todo fim de semana eu faço isso. Então, claro que tinha um safety, né, um negocinho segurando ele, pra caso ele caísse, mas ele não caiu em nenhum momento. Ele fez a cena perfeitamente e pronto, foi isso. E o Tom Cruise, ele adora pular. Ele diz que ele vê um prédio, uma altura, ele quer subir lá e pular do prédio. Aí ele diz que não é que eu queira necessariamente, sabe, cair, eu quero voar. Então a coisa pro Tom Cruise é essa, ele adora pular de grandes alturas. Então no 2 tem uma cena que ele vai pular de um prédio, né, que eles não... Naquele momento eles não fizeram de verdade. Se fosse hoje em dia o Tom Cruise, ele pularia de um prédio de verdade. Mas naquele momento era tudo tela verde, etc. Ele só pulou, tipo, de uma altura lá. E aí foi caindo o tempo todo. E ele, tipo, foi fazendo várias vezes. Porque ele adorava pular. É isso. Do it again. I'll do it again. I'll do one more. I'll do one more. One more. Mas a próxima cena que eu quero trazer aqui de Missão Impossível 2, apesar de ser conhecida pelas mirabolantes cenas de ação ali do fim, com a moto, com aquela luta, com um monte de areia, com um monte de chute, com um monte de coisa, não é isso que eu quero trazer. O que eu quero trazer é uma parte muito específica dessa luta, que é quando o vilão vai tacar a faca assim no Ethan e a faca vai muito próxima do olho dele. Aquilo aconteceu de verdade. Não que fosse uma faca, de fato, matadora. Mas o que eles fizeram, aquilo não é CGI. A proximidade da faca com o olho dele não é CGI. Eles fizeram, tipo, um mecanismo que permitisse que a faca chegasse até certo ponto e voltasse. Então, chegasse até certo ponto e não permitisse ir além daquele certo ponto. Então, de fato, é como uma alavanquinha, né? Ela ia e voltava imediatamente. Então, essa cena foi filmada de verdade. E eu trago isso aqui porque, apesar de, tipo, não é uma faca de verdade, qual é o perigo? Gente, estava perto do olho da pessoa. A proximidade que você vê nessa cena é a proximidade real. Então você imagina qualquer tipo de coisa tão perto do seu olho assim. É perigoso. Vamos direto pra Missão Impossível 3 em 2006, que foi basicamente o reboot ali da franquia, que foi o início do que a gente tem hoje, né, como Missão Impossível. E esse filme ainda tem muito CGI. Eles ainda trabalham com muito CGI envolvido. Não tá ainda do jeito que o Tom Cruise vai começar a fazer. Mas a primeira cena que eu trago aqui é a da ponte. Não tem aquele momento que eles estão levando o Philip Seymour Hoffman embora numa van, etc. E aí eles sofrem um ataque, explodem a ponte. E tem aquela clássica cena de quando o filme ia ser exibido, tipo, na temperatura máxima, na tela quente. E aí eles passavam aquela cena do Ethan correndo e se jogando no carro. E tinha, tipo, no carro escrito domingo, sei lá, segunda. Essa é a cena que eu trago aqui pra vocês. Porque o que aconteceu é que, de fato, eles explodiram o carro lá atrás e fizeram, tipo, o movimento de alavanca que traria o Ethan um carro, né? O Tom Cruise até o carro. Então, o que acontece é que eles explodem e puxam o Tom Cruise pra perto do carro. Pra perto não, né? Pra bater no carro de verdade. Então, essa pancada que vocês veem no filme é, de fato, o Tom Cruise se batendo no carro. A outra cena que eu trago aqui de Missão Impossível 3 é o momento em Xangai, quando ele vai pular do prédio pro outro pra cair em cima de um deles, né? Novamente, hoje em dia, se isso fosse hoje em dia, eles fariam de verdade. Mas o problema também na época é que eles não tinham estrutura de filmar e fazer ao mesmo tempo. Eles precisavam de um terceiro prédio ali que eles não tinham. Então foi um pouco difícil nesse sentido. Eles tiveram que fazer muita coisa com CGI. Eu aposto que o Tom Cruise deve ter ficado meio... caramba, velho, deve ter feito de verdade, etc. Mas enfim, não rolou. Mas ainda assim, o Tom Cruise, ele tinha que pular de uma certa altura e foi tudo feito ali no... acho que foi uma tela azul. E aí ele tinha que dar a corrida e pular também. Mas isso aí é tranquilo, porque o Tom Cruise adora pular, a vida dele é pular. Então, digamos que não necessariamente é tão perigoso, mas ainda assim, eu
não pularia. Mas a cena que todos vocês estão esperando aqui, com certeza, é a de Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, de 2011. Gente, essa cena, eu acho essa a melhor cena de todas. Eu acho que até hoje nenhuma cena, nem no Efeito Fallout, eles passaram essa cena de perfeição. Foi a partir desse filme que o Tom Cruise enlouqueceu de vez. Ele ficou doido, ele disse que não, a minha missão agora é fazer toda Missão Impossível, eu fazer alguma doidice que poderia me matar. É o objetivo dele, porque você vê claramente que a partir desse filme, todas as coisas que ele fez nos próximos é de doidice, de coisa assim que sua via está por um fio. Toda a logística dessa cena de Dubai, que ele tá escalando o prédio de Dubai, foi um pesadelo, basicamente, né? Eles tiveram que, sei lá, pegar uns 2 andares ali. Eles pegaram andares que na época nem estavam prontos ainda do prédio. Esse que é o prédio mais alto do mundo, né? O Burj Khalifa. E eles pegaram esses lugares e eles tiveram que tirar as janelas que já tinham lá. Então eles tiraram mais de 20 janelas. De início eles queriam tirar só 1, 2, 3. Acabaram tirando mais de 20 janelas do prédio para poder botar as coisas de segurança, botar as câmeras. Eles estavam filmando com a câmera IMAX para essa cena. Então tinha várias câmeras, vários ângulos nesse sentido. Tinha um helicóptero filmando também. Então é um pesadelo logístico, porque basicamente você tem que colocar segurança pra todo mundo que tá filmando, além do próprio Tom Cruise, né? E aí essas filmagens duraram, tipo, mais de 20 dias também, porque eles tinham que levar o tempo ali, porque eles precisavam de um determinado luz específica, né? Então não podia, tipo, ir até de noite, nem começar muito cedo também. Então tinha uma janela ali de filmagem que ele tinha que seguir. Então durou mais de 20 dias todo esse processo. E o Tom Cruise fazendo tudo, bem de boas, tipo, tranquilaço. Ele dizendo, bem bonito isso aqui, besteira. Olha só essa vista e tal. Enquanto isso, o pessoal pensando, rapaz, isso aqui, se eu cair, dá tempo de ligar pra minha família e dizer que eu vou morrer. Porque é basicamente isso. Mas o Tom Cruise fez tudo isso, e não só isso, ele fez aquelas piruetas de pular, que ele tem uma cena que ele tem que pular e se jogar, assim. Tudo isso ele fez de boas. E claro que ele tinha um fio protegendo ele também. Mas, gente, você olha pro tamanho do fio, é uma coisa que você pensa, não vai aguentar meu peso aqui, não tem condição, é absurdo. E não bastasse isso, depois de tudo, o Tom Cruise ainda levaram o Tom Cruise até o topo pra ele tirar essa foto aqui. Pensa, esse homem, sinceramente. Quando eles chegaram em Missão Impossível 5, que é o Nação Secreta de 2015, ele já tava meio assim, cara, o Burj Khalifa foi o topo, né? Foi tudo. Como é que a gente vai superar isso? Tom Cruise, acho que eu devia estar em um avião. Um avião? Como assim? Andar de avião? Como assim? Não, do lado de fora mesmo, Vou ficar do lado de fora. E é isso que eles decidiram fazer pra cena inicial do filme. Colocaram o Tom Cruise pra se pendurar em um avião que ia subindo e ele fez e não só fez toda a trajetória da cena, o Tom Cruise ainda tinha que ficar pendurado lá esperando o avião descer, pousar. E ainda tem uma cena que ele sai correndo em cima da asa do avião. Gente, esse homem é doido. Mas no meio do filme, ele também fez uma coisa que pra mim foi o mais desesperador. Quando eu tava vendo essa cena de bastidores, foi o que eu fiquei mais desesperada. A cena em questão é daquele tanque que ele tem que ir pra trocar um negócio de informação no 5. E a questão é que ele não pode levar um negócio de oxigênio, ele tem que ficar de fato sem respirar. No filme, ele tem que ficar sem respirar por 3 minutos. Mas o Tom Cruise decidiu que queria aprender a ficar sem respirar por 6 minutos. E aí ele e a Rebecca Ferguson tiveram toda a instrução com os mergulhadores de como, tipo, controlar a respiração e conseguir fazer todo esse processo, fazer essas cenas, né, sem ter que precisar de muito tempo de oxigênio. Aí o cara descreve, não, o Tom Cruise é muito bom e tal, só que ele, às vezes, ele passa do tempo que ele tem que passar pra segurar a respiração. Aí tem um momento que ele tá, tipo, lá, vai dar 6 minutos já ele sem respirar. E aí o cara, ei, não vamos assustar o povo, não. Tá bom já, levante. E aí, essa filmagem, eles fizeram tipo um tanque mesmo, com todos os negócios, o máximo possível. Tudo que eles interagiam é de verdade, né? Pra eles poderem filmarem tudo isso. Só aquela situação da alta velocidade que era CGI, né? Pra realmente tornar possível a filmagem. E é isso, Tom Cruise, ele ficou sem respirar por 6 minutos pra esse filme. E, sinceramente, isso pra mim é o meu pior pesadelo, é o meu pior medo. Então, parabéns, Tom Cruise. Vamos direto aqui pra Missão Impossível Efeito Fallout de 2018. Todo filme, basicamente, é a prova de que o Tom Cruise, ele não tem nenhum amor à vida dele. Logo de início, tem o Halo Jump, né? Que é aquele pulo que eles fazem lá do avião e vão, tipo, planando pra descer lá em Paris. O Tom Cruise, nessa cena, ele tá com o Henry Cavill, né? Que ia
pular também junto com ele. No caso, o Henry Cavill não pôde pular, não deixar, negócio seguro, etc. Então só o Tom Cruise fez essa cena ele mesmo. E o que acontece é que eles tinham só uma chance de fazer a cena por dia, né? Porque, novamente, tem a questão da luz. Eles tinham que fazer, tipo, no pôr do sol, porque tava anoitecendo. Então eles só tinham uma chance de fazer esse pulo por dia. Eles fizeram, tipo, mais de 100 pulos, mais de 100 vezes, pra chegar na cena, no shot que ele disse, não, é esse aqui, esse momento deu muito certo. A dificuldade disso é porque é não só o Tom Cruise pulando e fazendo isso, mas todo o pessoal com a câmera. E todo o processo dele chegando lá. Então, o cara pulava. Tem esse detalhe no vídeo. O cara tá lá, filmando ele. Aí ele tá indo primeiro. Aí o cara tem que pular primeiro pra depois o Tom Cruise ir. E eles têm que ficar numa determinada separação ali pra poder dar certo. Senão, o foco não vai dar certo na câmera. Então, é toda uma coisa que além deles pularem, o Tom Cruise tem que estar atuando e eles ainda tem que ficar controlando a câmera. Gente, pelo amor de Deus, isso é impensável. E essa cena é incrível. Tem que trazer aqui a menção, né, a cena que é só ele correndo, mas foi a cena que causou ele a quebrar o tornozelo, quebrar o pé e paralisar a produção por 6 meses. É só bem legal de ver isso. Então vamos ver essa cena. Ok, é o Tom Cruise, então não foi algo tão simples assim. Ele quebrou o pé nessa cena e aí ele levantou, continuou andando pra poder terminar a cena, pra poder eles não terem que fazer de novo, porque ele não ia conseguir fazer de novo. E aí ele levou 6 meses pra recuperar, só que o pé dele não tava recuperado totalmente. Assim, ele tinha recuperado o suficiente pra poder voltar à produção, mas assim, não era recomendável que eles fizessem várias cenas de ações com isso, né? Mas ele fez. E essa cena aqui dele correndo atrás do Henry Cavill, toda foi gravada depois dele ter quebrado o pé. Ok, mas pra finalizar essa evolução das cenas de ação, eu trago aqui esse momento final de Fallout, que foi a perseguição de helicópteros, né? Em que o Tom Cruise, ele aprendeu a pilotar um helicóptero num tempo recorde e ele fez todas essas cenas mirabolantes de ação ele mesmo. Então o que ele tinha que fazer era pilotar o avião, controlar a câmera que tava lá na dele, ele tinha que, tipo, garantir que tava certo. Fazer as manobras lá enquanto atuando como Ethan Hunt. E é umas manobras que ele tem que, sei lá, mergulhar e depois voltar, e uma coisa toda. Isso tendo noção de que tem vários helicópteros ao redor dele. Então, o maior perigo nessa situação é de que os helicópteros batessem de alguma forma. Então, cara, como é que o cara controla tudo isso e ainda tá atuando? Mas tá aí, essa foi a evolução das cenas de ação de Missão Impossível. O Tom Cruise, ele veio lá do primeiro filme com alguém que tava, eu faço minhas cenas de ação mesmo, é assim mesmo. Pra alguém que literalmente está disposto a dar a vida pelo filme porque ele quer fazer a coisa mais possível do número. E todo filme, a partir do 4, mais ou menos, é a mesma coisa. Ele vai lá, diz, eu quero fazer isso aqui. Aí o pessoal, não, isso aqui é impossível, não vai rolar. Aí ele diz, eu vou fazer, eu sou o produtor do filme, eu vou fazer isso aí. Aí a seguradora diz, não, meu filho, eu não vou fazer seguro disso aí não, porque você vai morrer. Aí ele diz, tudo bem, eu pago, não me importa, eu vou fazer. E é isso, ele faz, ele quer, ele faz. Então é isso, gente, deixa aí nos comentários qual é a cena favorita de vocês. A minha é a de Dubai, mas coloca aí nos comentários, faz um top 3 aí de melhores cenas de ação, melhores cenas do Tom Cruise tentando se matar em Missão Impossível. Claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e aperta o sininho pra receber todas as notificações de vídeos que a gente faz aqui. Se você gostou desse vídeo, joga o like e a gente se vê na próxima.